Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar início a esse culto de Santa Ceia, né? De ceia do Senhor Jesus Cristo, onde você e a sua família são os principais convidados. É muito importante sermos convidados, nós e a nossa família, para cearmos com o Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, amém? Então, você sabe que a igreja, esse ministério, é um ministério de fé e família, né? Igreja Cristã Evangélica Pentecostal, mas nós falamos de fé e de família. Então, a sua família não precisa estar toda aqui. Se você estiver crendo no Senhor Jesus Cristo, no sangue dele, a sua família estará aqui com você, amém? Se você ora para um enfermo distante, ele recebe cura. Então, a sua família, quando você toma ceia, ela também participa. Participa no perdão, participa na restituição, participa no aumento, no crescimento que Deus está dando a você, automaticamente a sua família receberá, amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar e lermos um texto da palavra, e eu peço que você vai aí com o seu coração, entregando ao Espírito Santo de Deus, que a pessoa mais importante neste culto é a pessoa do Espírito Santo, e ele já se faz presente nesse lugar, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te agradecemos pelo privilégio, Espírito Santo de Deus, de estarmos cultuando ao Senhor, a um Deus vivo, ao Filho de Deus, um Deus que se fez carne, habitou entre nós, para nos dar a paz. Por isso a paz que excede todo entendimento está em nós. E para nós, como o mundo não pode receber essa paz, nós que estamos em Cristo Jesus, recebemos essa paz. E essa paz não só a nós, alcança a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes mais perto. E todos aqueles que desejamos abençoar, Senhor Deus, serão mesmo abençoados, porque nós somos da linhagem do Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus, como diz a carta a João. Se somos filhos de Deus, somos também embaixadores com Cristo aqui na terra. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a aumentar a tua glória, a tua unção no nosso meio. Espírito Santo de Deus, para que essa glória e essa unção encha cada um dos teus filhos, e esse culto seja um culto de entrega inteiramente ao Senhor. Em o nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém. Eu queria pedir os meninos de louvor que estiver disponível, já pode tomar lugar. Enquanto você abre sua Bíblia comigo aqui, em Isaías. E se que pudesse sentar, pode se sentar. Daqui a pouco você vai ficar de pé também, de novo, para louvar, dançar e celebrar na presença de Deus. Capítulo 9 de Isaías. O profeta Isaías estava aqui profetizando para o povo de Israel, para o povo judeu, e no versículo 6 ele diz assim: porque o menino nos nasceu, no versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, amém? Aí eu digo para você novamente, olha o que o profeta Isaías profetizou para o povo judeu. E esse filho nasceu, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele discorre no versículo 7 e continua o texto, mas eu quero que você fique aqui comigo para esse início de culto, porque essa é uma profecia que para o povo judeu não se cumpriu. Ainda, olha que grave, mas para todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, porque você sabe que há uma diferença entre o povo judeu e a igreja. O povo judeu viu Jesus caminhar na terra e não recebeu, e Jesus falou que eles não receberiam, porque eles estavam esperando um profeta vingador, um profeta como que se fosse parecido a Isaías, ou a Isaías não, a Davi, ao rei Davi. Só que Jesus não veio desse jeito, ele veio exatamente como ele está dizendo: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí todos aqueles que viram os sinais de Jesus, creram em Jesus e entregaram a sua vida dizendo: esse é o Salvador, este é o profeta que nós estávamos esperando, mas eles viram os sinais e não creram. Bem-aventurado você que não viu e creu, amém?
Porque agora Jesus Cristo está dizendo para você: eu sou o príncipe da paz, aonde você desejar que eu seja. Porque Jesus manifestou, andou sobre a terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e nós estamos aqui consagrando o corpo e o sangue de Jesus para vivermos esse maravilhoso conselheiro. É ou não é assim? Amém? Quando nós estamos aflitos, chegamos diante de Deus e abrimos o nosso coração, o Espírito Santo não nos fala e não nos dá conselho, não ajusta o nosso caminho, amém? Esse é o maravilhoso conselheiro. Aí ele diz: o Deus forte, quando eu estou fraco, ele se faz forte em mim. O Pai da eternidade, ou seja, quando eu acho que a minha vida vai acabar, eu tenho fé no Cristo, porque ainda que morto, eu estou vivo. Amém? Aí ele diz: príncipe da paz, porque não importa a tribulação que você esteja vivendo, este é o príncipe da paz. Nós cremos no sacrifício de Jesus, amém, igreja? Diga assim: eu creio no sacrifício, nós cremos no sacrifício, e por causa do sacrifício de Jesus, se eu creio dessa maneira, Jesus se manifesta para mim e para você dessa maneira. Jesus não vem em pedaços, Jesus não vem em partes, Jesus vem inteiro. Ele se entregou inteiramente por nós, amém? E é por isso que eu posso saber que lá na minha casa há paz. E não é, como eu já disse aqui, não quer dizer que vai estar, nós viveremos ausente de conflitos, viveremos com conflitos, mas é no meio dos conflitos, é que manifesta a paz, amém? E o povo de Israel está lá esperando, por favor, nos últimos dias os profetas até vão subir nos montes, vão bater mais forte com a cabeça no muro das lamentações, clamando este que já foi manifesto. E ele virá novamente. Diga assim para o seu irmão do lado: ele virá novamente. Mas só que agora com aqueles que obtiveram o privilégio de crer, né, Miriam? Agora com o privilégio de manifestar juntamente com a igreja, eles vão ficar assustados. Um povo sumiu. Aí de repente um povo volta com Jesus Cristo, para exatamente fazer cumprir para aqueles que não creram. Olha o amor de Deus. Eles não creram, não viram manifestação desse Jesus, não creram nesse Jesus, mas nós cremos. E os sinais continuam acontecendo, não continuam? Às vezes você vai fazer uma oração lá na sua casa, às vezes eu conversando com a Raquel fala: estou ministrando nisso, e as coisas assim vão acontecendo, à medida que você vai crendo, à medida que você vai intercedendo, as coisas, os milagres de Jesus vão acontecendo naturalmente. Por quê? Porque Ele é real, amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Queria que você orasse comigo poderosamente e ministrasse essa paz lá na sua casa. O Espírito Santo de Deus está lá na sua casa, mas talvez você esteja vendo assim um ambiente que tenha conflito. Então não é que esse conflito vai acabar, mas o Senhor da paz vai estabelecer a paz no coração e na situação, em nome de Jesus. E direção será dada, ajuste será feito, porque o Espírito Santo de Deus vem para isso, consolo, edificação. Amado Deus, nós estamos em Tua doce presença, orando o Espírito Santo de Deus e crendo que se manifestou de fato o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e não há outro que se nomeie nos céus, na terra ou debaixo da terra. É sobre este nome, é sobre este governo, é sobre esses ombros que é o Filho de Jesus, é sobre esses ombros que está o governo da terra e o governo da nossa casa. A nossa família está governada pelo Senhor Jesus Cristo, a nossa família está governada pelo Espírito da paz, que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, mesmo que nossos olhos naturais não vejam as soluções, a paz do Senhor Jesus estabelece naquele lugar. O Senhor é o Senhor da paz, o Senhor é o maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade pelo qual as nossas mãos, os nossos pés, a nossa vida está segura. A nossa vida está segura na eternidade com o Filho de Deus. O nosso nome está escrito, arrolado nos céus, no livro da vida, e de lá não sairá, porque o Senhor Jesus Cristo encravou na cruz os nossos pecados. E Espírito Santo de Deus, por isso nós temos paz. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, e podemos adentrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho nós podemos entrar na presença do Pai,
sem nenhuma condenação, pois o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, de toda condenação. É assim que nós cremos e profetizamos e assim falamos, porque o nosso coração é a Tua palavra e a Tua palavra está no nosso coração. Por isso falamos assim: Espírito Santo de Deus, aumente a Tua unção nos ministros de louvor, sobre os nossos lábios, sobre as nossas mãos, sobre o nosso corpo, pois vamos adorar ao Senhor, que é um Deus vivo, reto e justo. Em o nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. O ministério de louvor está com a palavra. Vamos te adorar, Senhor. Aleluia. Desde já começa a apresentar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito diante dele. Desde já começa a se apresentar agora como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a ele. Aleluia, aleluia. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é. Santo pra sempre. E o teu povo canta, canta povo. Santo. Sim ao Rei dos Reis. Santo. Tu sempre serás. Santo pra sempre. E os anjos clamam: Santo. Oh, oh. Santo. Tu és Santo. Santo. E o teu povo clama: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele é santo, aleluia! Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ser, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos
e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, Senhor, Santo, tu sempre serás. Vamos declarar que o nome dele é mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam: povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, tu sempre serás santo pra sempre, tu sempre serás santo pra sempre.
E os anjos clamam, vamos lá. Toda a criação. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Oh! Jesus, quão doce tu és. Jesus, quão doce tu és. Vamos declarar. Jesus, quão doce tu és. Jesus, quão doce tu és. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus. Jesus, quão lindo tu és. Vamos declarar que Ele é lindo, amém? Jesus, quão lindo tu és. Mais uma vez, vamos lá. Jesus, quão lindo tu és. Jesus, quão lindo tu és. Como Ele, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro que eu prefira Além de ti. e as batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus. Não há outro como tu. E não há. Não há outro como tu. Não há. Não há. Não há outro que eu prefira além
de ti, e as batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus. Declare Jesus, vamos lá! Jesus, 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 não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus, chamam teu nome. Chamam o teu nome, Jesus. Chamam o teu nome, Jesus. Chamam o teu nome, Jesus. 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 Jesus, Jesus, não há outro que eu prefira, não há outro como tu, Jesus, oh, Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus é bom demais, meu irmão. Diga um glória a Deus aí. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para render graças a ti, reconhecer quem o Senhor é para nós, nas nossas vidas. Graças ao sangue do Senhor Jesus que nós somos purificados. Ontem eu ouvi uma frase interessante que falava assim, que a graça foi de graça, mas não é de graça, como é que é? Bispo Weber, que o pastor Maxwell falou? Oi? É graça, mas não é de graça. É graça, mas não é de graça, foi pago um preço, e esse preço é preço de sangue. Pastor Maxwell diz que Jesus pagou milhões e milhões de hemácias ali na cruz, né? Hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue na cruz, em nosso favor. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Oh, digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva as mãos, eleva as mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, 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 digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar.
elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele é ressurreto, Ele é ressurreto. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mais forte, mais ressuscitou. Declara forte. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, sejam dadas a Ele. Oh, oh, aleluia. Ele é digno de abrir aquele livro, ou de desatar o selo, de desatar os selos. Oh, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, canta. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor. Glorifica o nome dEle com suas palmas. Aleluia! Neste mesmo espírito eu queria convidar o apóstolo. Vamos orar agradecendo a Deus pelo pão espiritual dessa noite. Obrigado, Senhor, pelo pão espiritual que alimenta o nosso espírito. A palavra que vem de Ti, Senhor, é o alimento do espírito. Obrigado, Senhor, porque a palavra vai descer para o nosso coração
e a nossa boca vai confessar com fé. E nós vamos, Senhor, colher Obrigado, Deus. do que foi lançado dessa palavra, Pai. Aleluia. Obrigado, Deus. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Meus filhos, a paz do Senhor Jesus. Todo mundo bem? Graças a Deus. Nós vamos conversar hoje sobre a ceia do Senhor, renova a aliança serviçal. Amém? Fala aí, a ceia do Senhor Jesus. Renova a aliança serviçal. Aleluia. João capítulo 6. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu espírito, amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua alma, amém? Que a paz do Senhor Jesus transborde no seu corpo, amém? João 6. A ceia do Senhor Jesus renova aliança serviçal. João capítulo 6, pode ser a partir do versículo 52. Porque o versículo 52 vai falar do direito da escolha. Nós podemos escolher, é o versículo 52. Olha o que diz, aqui nessa tradução maravilhosa. Estava meditando esses dias com o Espírito Santo, lavando com a água da palavra, né? E observando o tanto que a palavra é cortante, e corta muito mais do que a espada de dois gumes. Lendo para lavar, então lendo às pressas, lendo depressa, e ainda assim, chorava que nem um... Eu falei, meu Deus, como a tua palavra é cortante. Mesmo passando por ela para lavar, ainda sai cortado. Está escrito assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Está vendo? Tem direito de duvidar, tem direito de criticar, não é? É interessante. Depois, Jesus dá uma resposta, não para esses camaradas, tá? Porque eles decidiram discutir. Jesus vai falando do evangelho dele, né? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém? Amém. Dá um abraço nesse irmão seu do lado. É um abraço carinhoso, abraço de uns 5 segundinhos, tá? Deu um abraço, 5 segundinhos? Então vem. Por que nós estamos abraçando? Podeis sentar. Depois, quem quiser levantar para abraçar de novo, pode. Porque vai chegar uma informação, talvez nova e talvez antiga, né? Por que nós estamos
abraçando, porque o abraço corregula o corpo de Cristo. Viu que para mim é novo? Vai lá para Romanos 12. Porque o abraço corregula o corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, façam com dedicação, o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência, quem exerce ministério com uma alegria. Então o versículo aqui é o 4, não é? E o 5. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, não há um ambiente mais apropriado para a gente corregular a nossa vida do que o ambiente da igreja ou o ambiente de um lar onde 2 ou 3 decidem conversar em nome de Jesus, reunir em nome de Jesus. Quando há uma reunião em nome de Jesus, é o ambiente apropriado, e não só apropriado, mas definido para essa correlação, para esse crescimento. Por isso que quando você vem na igreja, às vezes você vem, não é, com algum cansaço lá, não é? Vem com algum problema. Chegando aqui, tem alguém que vai testemunhar. Tem alguém que vai falar sobre o problema que você está passando. Está vendo? O que será isso? É corregulação. O Espírito de Deus está regulando o corpo de Cristo. Regulando o corpo. É nesse ambiente que o corpo de Cristo apresenta todas as necessidades das promessas humanas, das promessas de Deus para o ser humano. A maior promessa que um ser humano tem é a do Salmo 128, não é? É a promessa da paz na minha casa. Jesus é a paz da minha casa. Por que ele é a paz da sua casa? Porque na reunião de oração, na reunião onde está 2 ou 3, Jesus manifesta o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. Está vendo? Essa é a regulação. Por isso que as pessoas dizem assim, não é? Nos nossos aconselhamentos e tudo, né? Uma semana depois da oração, uma semana depois da primeira conversa, depois da ministração, a mesma mulher que estava desesperada, agora liga dizendo assim, o meu marido melhorou demais. O que aconteceu? Algumas pessoas chegam a querer dobrar os joelhos nos nossos pés. Algumas pessoas chegam a atribuir a melhora do marido, a melhora do filho, na pessoa do Baltazar, na relação que o Baltazar tem com o Espírito Santo. Ah, mas é bom demais falar com o senhor é íntimo do Espírito Santo, a palavra do Senhor se cumpre na minha casa. Ei, o que opera na sua casa é a sua fé.
Olha aí que maravilha, não é? Então, é onde está dois ou três. Houve uma palavra e houve uma crença na ordem espiritual de Deus, na ordem espiritual de autoridade. Cristo é o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, a mulher videira frutífera, filhos vêm para testificar que a antiga ruína já foi consertada. Filho veio para testificar que a antiga ruína já foi consertada. Entendeu isso? Olha as suas filhas. Elas vieram testificar que a antiga ruína já foi testificada. Quando nasceu sua primeira menininha linda, tá vendo? Bé! Você olhou assim, Deus estava dizendo aí, estou testificando que ela é santa, por isso você e o maridão já é santo. E às vezes nem era santo ainda, mas Deus já estava dizendo que era. Está vendo que coisa? Então, o lugar, o ambiente é que vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça do corpo e que está tudo funcionando. Então, numa reunião igual essa, quando você abraça o seu irmão, quando você abraça a sua irmã, e o abraço, você dá uns 5 segundos para você perceber, aquele abraço está corregulando você. Uma coisa do ambiente, aonde estiver 2 ou 3, quem está administrando a corregulação é o Espírito de Deus. Nesse ambiente, a corregulação para baixo não acontece, não prevalece. Compreendeu? Você pode abraçar um drogado, você pode abraçar um cara possesso de demônio. Se tiver nessa reunião, abraça ele, que o que vai prevalecer é o sangue do seu Jesus na sua vida e vai curar a pessoa. Está vendo? Vai libertar a pessoa. A verdade que Deus fala para conhecermos é uma verdade viva, é uma verdade tangível. É Jesus Cristo. Fala aí, a minha verdade é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, Ele é uma pessoa. Então a sua verdade está presente, e a sua verdade é que vai corregulando você, corregulando as pessoas. Então, aí nessa verdade, é desse jeito, né? O homem é esse, a mulher é essa, o filho é esse. Tá certo? Então esteja sempre lembrando disso, porque todo momento você pode estar com uma pessoa, e essa pessoa pode estar desanimada. Desanimada com a família, desanimada com o marido, desanimada com a esposa, desanimada com o filho, desanimada com o emprego, pode estar deprimida. Abraça ela dizendo que Jesus vai tocar nela e vai mudar. Aí você abraça aquela pessoa, espera um pouquinho, tá vendo? E a pessoa vai falar igual algumas dizem para mim, né? Interessante, acabou de abraçar e minha coluna sarou. É porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, né? Então, reserve esse versículo 4 e 5 de Romanos 12 e esteja prevenido para levar isso para casa de paz, para seu vizinho, e esteja com muita ousadia ao dizer que Jesus Cristo habita em você. O corpo não é para o pecado, o corpo é para Deus e Deus é para o corpo. É maravilhoso demais. Vocês querem fazer uma oração de corregulação agora? Se quiser, vamos colocar de pé, vamos fazer um círculo aqui e vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos aqui nesse corredor para cá. Vamos fechar essas cadeiras, por favor. Pode deixar a cadeira aí, meu filho. Ali, ó. Vocês vão dar as mãos aqui, ó. Nós vamos dar as mãos. Aí vem fechar aqui comigo.
Por que nós estamos dando as mãos aqui? E por que nós estamos cercando essas cadeiras? Está vendo? Porque nessa cadeira está a nossa casa, nessa cadeira está a nossa família, nessa cadeira está a nossa fonte de renda, nessa cadeira está tudo aquilo que Deus nos enviou para poder socorrer. Segura direito meu braço, meu filho, aí. Segura a mão, assim, sente a mão do seu irmão, sente a mão dele, está vendo? O que Deus está fazendo aqui, Ele está regulando a nossa vida de acordo com os ministérios que é dEle. Então veja que a sua vida vai ser corregulada agora. Quando fala da sua vida sendo corregulada, a sua vida está sendo regulada de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagina uma queixa sua, imagina uma queixa de alguém na sua casa, imagina, aí depois você vê, é impossível essa queixa prevalecer, é impossível essa situação prevalecer, mesmo que seja uma situação de enfermidade, mesmo que seja qual for, uma situação de pobreza, uma situação de preguiça, a pessoa é preguiçosa ou está possuída por um demônio de preguiça, sei lá, impossível prevalecer. Soberano Deus, Papai querido, nós estamos aqui reunidos e de mãos dadas, porque estamos diante da Tua palavra como corpo do Senhor Jesus Cristo, e nós somos membros uns dos outros nesta hora. Nesta hora, Senhor, o ministério de marido é elevado a homem que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus, que tem mão criadora de riqueza, que é feliz e tudo lhe vai bem, porque nós estamos de mãos dadas, nós somos membros uns dos outros aqui no corpo de Cristo Jesus. Por isso a esposa, a mulher, está no interior da casa do marido, ela é uma videira frutífera e ela tem galhos que dão frutos específicos. Senhor, nós somos membros uns dos outros e aqui de mãos dadas na Tua presença, nós anunciamos para a nossa área de ação. Nós estamos diante dessas cadeiras vazias e essas cadeiras vazias estão ocupadas com a nossa casa, estão ocupadas com a nossa família, estão ocupadas com os nossos deveres, estão ocupadas, e por isso nós anunciamos que aqui no corpo de Cristo os filhos são brotos de oliveira. Os filhos aqui nascem do homem que teme a Deus e anda nos caminhos de Deus. O filho é fruto da videira frutífera, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós recebemos e é assim que nós ministramos de graça, porque nós recebemos de graça e ministramos de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Pronto, pode voltar para o seu lugar. Estamos caminhando bem para a ceia do Senhor, para a renovação da aliança serviçal. Estamos caminhando. Chegou a tempo, Davi? Tá certo. Meus filhos, nós sabemos que a qualidade de vida de uma pessoa está intimamente ligada à qualidade da sua alimentação, não é verdade? Pouco alimento ou alimento inadequado traz consequências desafiadoras para o ser humano, não é? Um alimento desadequado pode matar uma pessoa, pode acamar uma pessoa. O raquitismo é um desafio de alimentação.
A qualidade de vida cristã também depende do alimento do cristão. Deu uma apertada no cinto aí? A qualidade da vida cristã depende do alimento do cristão. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, à medida que vai afunilando, à medida que vai chegando a hora em que a igreja não faz nada e nem pode fazer, é a hora da trombeta de Deus. Deus é que tem a hora de tocar a trombeta. Deus é que tem o arcanjo que vai tocar a trombeta. E a hora que chegar a hora e for dada a ordem, veja que não tem nada a ver com a terra. Estão igual nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, fazendo festa. E de repente a trombeta vai tocar. A igreja está reunindo, está pregando a palavra, o povo está cantando, e de repente a trombeta vai tocar. A família está se reunindo, estão saindo para as férias, estão voltando, estão se reunindo, comendo junto, e a trombeta vai tocar. Nós seremos medidos num sopapo, no som da trombeta. Nós seremos avaliados pela comida que viemos comendo a vida inteira. Nós seremos avaliados pelo alimento, pela qualidade do alimento que nós estamos comendo. Uma discípula essa semana, ao entrar no discipulado, ela disse que não aguentava mais a falta de resposta de Deus na vida dela. E eu perguntei com quem que ela está andando. Ela disse: como assim? Conta-me com quem você está andando, eu vou dizer quem você está sendo. Como assim? Meu discipulador, como assim? Você me falou do seu ex-marido e você espraguejou o seu filho. Você está me dizendo que está andando no meio de espinhos. Então eu estou dizendo para você que você está fugindo como qualquer cobra. Mas que é isso? O seu alimento determina a saúde da sua fala. E aí ela citou um versículo bíblico. Quando ela citou o versículo, eu falei: ah, não é possível, você não trocou de Bíblia ainda. Não é possível que você ainda está com essa Bíblia miserável. Que é isso, meu líder? Seu líder não. Não posso ser seu líder. Você não me segue. Leia o Salmo 128 nessa Bíblia sua. Você vai ver lá que você não é nem chamada de esposa. Você vai ver lá que você não está nem dentro de casa. Quando ela abre a Bíblia dela, ela: ai, meu líder. Eu falei: tá vendo? Você deve seguir o seu líder. Está escrito que a ovelha segue o seu pastor. Já tem mais de 30 dias que eu pedi para você esconder essa Bíblia e adquirir a outra Bíblia. Porque você está alimentando de uma coisa que no fim a trombeta vai tocar. No fim a trombeta vai tocar. E se você não ficou nem sabendo, minha irmã, se você não ficou nem sabendo que o seu lugar é o lugar da esposa no interior da casa do seu marido, se você não ficou nem sabendo,
é capaz que você nem vai ouvir o som da trombeta. Talvez você vai sentir a falta de alguns irmãos. Que isso? Que isso? Pois é. Quem é que está te corregulando? Você está sendo corregulado com quem? Eu estou sendo corregulado com o meu marido, com a minha esposa, mas você não conhece a minha esposa. A minha esposa parece uma Jezabel. Você está sendo corregulado com isso? O senhor não conhece o meu marido. Meu marido pega a Bíblia e rasga. Você está sendo corregulada com isso? Filhinhos, nós estamos sempre escolhendo com quem nós queremos ser, ou que nós precisamos ser corregulados. Nós precisamos ser corregulados. Escolha o corpo de Cristo. Escolha os membros do corpo de Cristo. Vai para o seu quarto para orar. Organiza a ordem espiritual do seu quarto, na ordem espiritual do meu ambiente de oração. Eu sou esse, minha esposa é essa, meus filhos são esses. Tá vendo? Nós vivemos por fé, não por vista e nem por sentimento. A Santa Ceia, meus filhos, é um banquete espiritual de grande valor nutricional para o homem espiritual, para o homem físico e para o homem emocional. Nós estamos reunidos num banquete nutricional hoje. Agora é a hora de você chegar e ver como é a ordem espiritual que você veio alimentar. Você trouxe a sua família para alimentar, para sentar na mesa de Deus, na mesa de Jesus Cristo. Então você pode ver quem são a sua família, que tipo de paz que prospera na sua família. Você vai ver e vai colocar em ordem. E aí você vai se alimentar, aí você vai comer da carne e beber do sangue do Senhor Jesus. Aí você vai ver mudanças extraordinárias lá na pessoinha que está lá no hospital, que está lá na casa de recuperação, que está lá na encruzilhada batendo tambor, não é? Você vai ver a modificação das pessoas. Lembra daquele testemunho? Não é que, eu não sei se falamos aqui, estávamos na reunião do grupo de comunhão de Águas Claras, da Eni, onde a pastora Eni administra, e naquele dia tinha muitas mulheres, e tinha uma senhora que foi lá pela primeira vez para pedir oração pelo neto dela de 11 meses. O neto estava na UTI, porque desenvolveu uma doença super especial e os médicos haviam desenganado, e estávamos lá reunidos, né? Enquanto que eu perguntei se tinha alguém que queria uma oração especial. A Eni disse: essa irmã aqui veio pedir uma oração pelo neto dela. Eu falei: pelo neto? É. E aí naquele momento o telefone dela vibrou lá, que ela recebe a mensagem da filha, a filha lá no hospital, a filha lá junto com o médico, orientando a mãe a despreocupar, porque o filho não ia sair da UTI, ia morrer. O médico havia falado: fala para as pessoas, prepara as pessoas, fica preparada, porque o seu filho não vai sair aqui da UTI, ele vai morrer aqui, ele vai morrer de hoje para amanhã. É um problema de pulmão, tomou lá a enfermidade nos pulmãozinhos do bichinho. Aí eu peguei a cadeira, coloquei no meio, pedi para aquela senhora vir sentar, ela sentou. Aí perguntei pela Bíblia dela, peguei a Bíblia dela e perguntei pelo nome do neto. Quando eu perguntei pelo nome do neto, eu já estava fazendo aquilo que está todo mundo cansado de ver eu fazer, não
a Bíblia dela assim, fechada. Abracei a Bíblia dela e fiquei perto dela perguntando pelo nome do netinho dela e acariciando a Bíblia. Ela percebeu que eu estava acariciando o neto dela. Falei, quando eu passar essa Bíblia para a senhora vai pegar o neto da senhora e vai abraçar ele no meio da senhora assim e vai dizer para ele que a vovó está aqui. O ambiente é poderoso, é gracioso. Passou 2 ou 3 dias, recebi uma fotografia do menino recebendo alta nos braços do pai e o pai fazendo um gesto que eu acho que ele não sabia o que era aquilo. Ele com a criança no braço e apontando a porta da rua pro bebê assim, ó, na foto. Quer dizer, aquilo é um negócio violento que ele estava fazendo. Ele estava mostrando a bênção, não é? A bênção do sucesso, a bênção da saída. E o bebê lindo, não é? Nos braços do pai. Depois mandaram outra foto, já o bebê nos braços da avó, que eu fiquei maravilhado. Então veja que é uma coisa simples, corregular, não é? Nesse ambiente de ceia, lá também era um ambiente de ceia na célula, e nós explicamos essas coisas, não do jeito que explicamos aqui hoje, porque hoje aqui nós ganhamos demais, só de nós darmos as mãos uns para o outro aqui, vendo? E isso já foi uma evolução do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo já está manifesto na sua vida, não é? E na vida da sua família. Então veja o tanto que isso é importante, não é? Então o alimento, esse banquete hoje, ele veio nutrir a vida espiritual, a vida física e a vida emocional. É claro que a vida financeira já vai estar embutido nisso aí, não é? Olha o que Jesus disse aqui no versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ó, esse versículo está falando da conexão da vida em nós. Como eu tenho tratado com as pessoas, e as pessoas assustam quando eu trato, por exemplo, do macho e do marido. As pessoas às vezes misturam isso em tudo, a mulher e a esposa, o filho e o herdeiro. Para que essa diferença? É porque um pode alimentar da carne, o outro não pode. O macho não se alimenta da carne do Filho de Deus. O homem se alimenta da carne do Filho de Deus. O homem que se alimenta da carne do Filho de Deus, ele regula o seu machismo. Olha aí. Você vai ver aqueles homens serenos, capazes de entrar e de sair, entrar ileso, sair ileso. Você vai ver aquele homem que luta na igreja, que pede oração e que está sempre, entra e sai todo machucado, sai todo lesado. O que é isso? Te importa nascer de novo. Se não nascerdes de novo, não vereis o reino e não entrareis no reino. Olha! Jesus está dizendo aqui que essa bem-aventurança de ter vida em nós mesmos é uma bem-aventurança de um novo nascimento que Ele fez com você. Você é nova criatura. Por isso que você fica sempre comparando as coisas. Já notou?
sempre comparando os comportamentos, sempre avaliando você e as pessoas, os seus comportamentos. Você está sempre preocupado, você está sempre querendo melhorar, você está às vezes tão inconformada, tão inconformado, que parece que você vai chutar o balde. Eu vou chutar isso que eu não aguento mais. Esse inconformismo é maravilhoso. Esse inconformismo é porque o que nasceu de novo, você nasceu de novo e está fazendo o velho morrer. Aleluia. Você está aniquilando aquilo que é ruim. Só que precisa saber que tem um banquete preparado para você. Jesus preparou o banquete para você se alimentar, porque aí sim você vai ter vida em si mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, ele está sempre ligando as duas coisas, dizendo assim: não tem jeito de comer a carne sem beber o sangue, não tem jeito de beber o sangue sem comer a carne, não tem jeito, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está falando, esse versículo está falando de coisas que eu nem vou falar de igreja, porque a igreja é um lugar doutrinário de pouco efeito. Igreja é um lugar doutrinário de pouco efeito. Pouco efeito de sabedoria, pouco efeito de revelação. Mas vamos falar de cristão que se reúne 2 ou 3 de discípulos, não é? 2 ou 3. Poucos discípulos sabem, vendo, do poder da palavra de Jesus na nossa vida. Poucos discípulos sabem que ele pode assumir, mesmo vivendo, mesmo estando no pecado, cometeu um pecado, ele pode dizer naquela hora: Jesus Cristo é o meu Senhor, esse pecado que eu cometi não tem domínio sobre mim. Ó, tá vendo? A igreja, ela tem uns macucos, umas sujeiras. Ela diz assim: não, o pecado tem uma consequência. Você pecou, então vai ficar a consequência. Jesus vai perdoar o seu pecado, mas vai ficar a consequência. E aí uma das minhas tarefas que sua é o quê? Dizer para a pessoa que o pecado perdoado tem consequência. Ó, o pecado que Jesus perdoou tem consequência. Qual consequência? Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça, vai superabundar, não é? A bondade de Deus, vai superabundar o princípio ministerial predominante, porque nós só pecamos por causa dos ministérios predominantes. Nós não pecamos fora do nosso ministério predominante. Um filho, igual esse está deitado no colo ali do pai, só peca na desonra com o pai, porque ele é filho. Uma neta minha com 7 anos pediu para eu falar com ela, até tem que marcar um discipulado. Vô, me fala seu batismo nas águas. Eu falei: uai, eu vou ter que marcar um discipulado com você. Então veja, qual o pecado que uma criança tem? Ela tem um pecado de ser filha. O pecado é da desonra ao pai, desonra à mãe. E essa desonra vem de onde? Vem do jeito que o pai trata a mãe, ó. Vem do jeito que a mãe trata o pai na presença. Azar do Weber, né? Mas a minha neta, a minha primogênita Ellen, tinha uns 4 anos. Aí sentado lá em casa, era isso mais ou menos? Sentado lá em casa, a família, né, na mesa e tudo. E ela virou para mim e falou assim: vô, eu quero um aconselhamento com o senhor. Eu falei: pois não, querido. Aí a mãe dela, né? E aí ela falou assim: é particular, desse jeitinho. É particular. Aí a mãe dela falou: não, filha, pode falar aqui. Aí ela baixou a cabecinha, vendo? Aí eu falei: não, ela quer particular. O vovô já está indo. Aí peguei na mãozinha dela, peguei uma cadeira, levei ela para o quarto, fechei a porta,
para ela: o que você quer falar com o vô? Maior seriedade do mundo. Ela não olhou para mim, baixou o rostinho: vô, não estou conseguindo obedecer meu pai, não estou conseguindo obedecer minha mãe. Eu falei: ah, vem cá, vô. Abracei ela: pode ficar tranquila, você vai conseguir, tá? Dei um beijo nela, fui lá, reuni o Web, mas a Raquel, dei uma descascada nela. Falei: vocês têm uma filha que está sobre ela o peso, ó, senhores pais, tá vendo? Você tem uma filha que está sobre ela o peso de um mandamento: honra o teu pai e tua mãe, e a criança nem sabe, só tem o peso. Mas quando ela olha para o pai está broncado com a mãe. Quando ela olha para a mãe está broncada com o pai. Gente, está vendo que é no ministério predominante? É no ministério de marido é que você está pecando? É no ministério de esposa que você está pecando? É no ministério de pai que você está pecando? É no ministério de mãe que você está pecando? Estou lidando com avós, já que nós temos vós, não é? Nós temos avós, como que eu tenho discutido com avós? Eles estão olhando os filhos e os filhos dos filhos e alimentando os problemas, com medo dos problemas, e eu tenho que bater, acorda. Essa senhora lá mesmo do círculo de oração, perguntei para ela umas 3 vezes: a senhora é a avó dele? Sou. Ele é neto da senhora? A senhora é a avó? Para ir tirando aquela avó para fora, aquela avó que parasse de enxergar o filho na UTI, o neto na UTI, que parasse de ouvir o som da voz da filha falando: mãe, a senhora deve ficar calma, porque ele vai morrer, é só uma coisinha aqui que vai morrer, nós não vamos levar ele para casa, e a senhora não pode ficar nesse pavor aí, tá vendo? Eu tive que tirar aquela avó para fora, aquela avó que está trazendo o reino, olha aí, aquele pai que está trazendo o reino, aquela mãe que está trazendo o reino. Alguém tem que estar trazendo o reino com uma disposição de não abrir mão do reino. Não abra mão do reino, porque Jesus está dizendo aqui: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia, bendito seja Deus. Então, dessa forma nós vamos cear. Eu não sei como é que estão os horários aqui, né? Tá? Dessa forma nós vamos sentar na mesa. Dessa forma nós vamos aceitar entrar no banquete. Agora, não entre nesse banquete sem as vestes nupciais, sem as vestes que dignifica o Rei Jesus. Nós estávamos cantando ainda agora, não é? Que Ele tem toda a honra, toda a glória, é digno. E quando diz que Ele é soberano sentado no trono, eu vi Ele sentado no trono. Lá no céu? Não me interessa Jesus no céu, nem aqui e nem na China. Não me interessa Jesus no céu. Ele veio habitar em mim. Me interessa Ele estar no meu trono. Vocês estão vendo? É uns pinguinhos. É um pinga-gota da verdade. Mas se você pegar essa verdade, quando você vê um hino, né? Jesus está sentado no seu trono lá em cima. Isso é a voz do diabo, né? Que apareceu para mim na lanchonete. Lá quando eu converti, eu ainda chamava o Espírito Santo de Jesus ainda. Chega aquele moço bonito, né? É 1h da manhã, a lanchonete fechando, uma porta fechada, a outra já, né? Era 2 portas, descida até o meio. Eu tinha acabado de lavar tudo e sentei para degustar a palavra. Aí estou lá sentado, tinha um sujeitinho bebendo um refrigerante ainda, um cliente nosso, e eu sentado lá lendo a Bíblia, e me chega
playboy barbudo, bonito, né? Com a blusa pendurada assim aqui no pescoço. Chegou, plof, chegou lá onde eu estava, não é? Com a mão ainda segurando aqui, com a outra pegou a Bíblia, levantou a Bíblia assim pro lado dele e disse assim: palavra da verdade. Quando ele falou palavra da verdade, até a minha mesa tremeu. E ele falou assim: a sua Bíblia fala mentira a respeito de Jesus. Eu falei: que isso? Não. A rainha está sentada, escreveu um provérbio. Vou escrever um provérbio para você. Se você discernir, você tem o espírito de sabedoria. Ó, o que esse cara veio falar? E escreveu no envelope, num guardanapo. Bonita caligrafia, fácil de ler. Era a minha caligrafia. E a rainha está sentada no seu trono lá em cima. Ponto. E eu domino sobre todos os olhos castanhos na terra. Ponto. Olhei aquilo e já me levantei e disse: impossível. O meu Rei Jesus Cristo habita em nós. Tá vendo? E não é rainha, é Rei Jesus Cristo. E você? Aí já, tá vendo? Já estava transbordando da sabedoria, né? E você não domina sobre nada nessa terra. Você não é reconhecido sobre nada. Ele começou a flutuar igual alguém que não tinha pé no chão. Começou a flutuar assim, tá vendo? E puf, desapareceu, não é? Não era um homem, era um demônio difamador. Então veja, aonde está o trono de Jesus? Até o arrebatamento, o trono de Jesus Cristo é o seu coração. Ele está sentado à direita do Pai, tá vendo? Mas ele disse assim: quem me ama, o Pai também o amará, e viremos e fazemos nele morada. Faremos. Então é você que é o templo do Espírito Santo. Então veja, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia, bendito seja Deus. E para terminarmos, vamos lá para Marcos capítulo 15, porque hoje nós vamos alimentar para aceitar serviço, mesmo que nós não tivéssemos muito preparados para aquilo. Versículo 21 de Marcos 15. Está escrito assim: quando Jesus estava carregando a cruz, né? Jesus foi entregue aos soldados e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Quero parar aqui hoje em duas palavras. Primeiro, obrigaram. Quero que você encare o seu serviço como obrigação. Quem é que trabalha aqui de carteira fechada, que vai lá para o seu serviço, no seu horário, né, Raquel? Lá no seu serviço, se você quiser chegar às 10, você pode. Se você quiser sair às 4, você pode. Filhinhos, enquanto eu estava levando, eu acho que nos meus primeiros anos de crente, enquanto eu levava a obra do Senhor do jeito meu, dentro da minha vontade, Jesus nem conversava comigo. Quando eu comecei a carregar a obra por obrigação, Lourdes, no dia que eu comecei a falar com o Espírito Santo: amanhã o Senhor me acorda às 5 horas da manhã, porque eu preciso orar. 5 para 5,
eu acordava. Eu tinha colocado o despertador e eu não queria que o despertador tocasse para não acordar minha esposa. 5:05 eu acordado, desligava o despertador, dava tempo rápido para escovar os dentes e ir para meu lugar de oração. Obrigação. Sirineu, Simão, foi obrigado. Ele não queria, ele foi pego de surpresa. Ele vinha da roça, ele vinha do serviço, ele ia para casa tomar um banho, descansar, ficar com a família. Ele tinha 2 filhos nomeados aqui na Escritura. A recompensa do serviço que ele fez meus irmãos, a recompensa do serviço que ele fez é que é de lascar o cano. Se você fizer alguma coisa por Jesus Cristo, fora da sua vontade, fora dos seus limites, aonde você terá que aplicar uma força maior, aonde você terá que aplicar uma responsabilidade maior, aonde você terá que aplicar uma inteligência maior, você pode colher uma coisa gloriosa. Romanos 12, não é? Versículo 4, que é o que nós lemos aí, viu? Da corregulação. Veja o tanto que isso, quando você já agora a respeito do Rufo, está lá no capítulo 16, viu? Romanos capítulo 16, eu enganei aqui. Versículo 13, aí o Paulo já terminando o capítulo, terminando a história, ele fala desse filho, desse moço que carregou a cruz. Olha aí: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha que coisa, o versículo 13. Quem esse Rufo, esse filho, esse menino se tornou, porque o pai carregou a cruz de Jesus. Aí Deus está dizendo aqui lá em Isaías: quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Quem há de fazer isso por nós? Aí você fala assim: não, eu trabalho muito, eu estou cheio de serviço, eu estou ocupado nisso, eu estou ocupado naquilo. Depois do serviço você vai. Depois do serviço você vai. Garante uma bênção para o seu filho. Garante uma bênção para a sua família. Paulo ficou hospedado nessa casa, a ponto de chamar a esposa de quem lá? Do Sirineu? Do Simão? É do Sirineu? Simão Sirineu? A ponto de chamar ela de mãe. A porta da graça foi aberta na casa desse Simão. O filho dele se tornou um discípulo eleito. Deus elegeu o Rufo. Pensa nisso. Por causa de um serviço. Um servicinho para Jesus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Saudai a Rufo, eleito no Senhor. Saudai esse moço. Obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse carregar-lhe está dizendo carregar para Jesus. Irmãos, Jesus nessa cena aqui estava naquele estado que o corpo já não tinha força para mais nada, não tinha músculo inteiro, não tinha nervos inteiros. Jesus não parava em pé.
ele não conseguia carregar nada. E Jesus está falando com você que tem uma oportunidade para renovarmos a aliança de serviço, seja na nossa casa, seja um serviço para a pessoa, para o nosso próximo, ou seja um serviço para nós mesmos. Será que você não está precisando trabalhar para você em Cristo Jesus? Para você trabalhar para você mesmo sobre o seu corpo, organizar a sua alimentação? Será que você não está precisando de fazer umas regulações nas coisas que você está vendo? Tira as imundícias diante dos seus olhos. Será que não está tendo que trabalhar a favor dos seus ouvidos? Será que não está na hora de fazer um sacrifício e trabalhar a favor do seu corpo, a favor das suas vontades, a favor dos seus desejos? Será que os seus desejos não estão te empurrando para caminhos tortuosos? Será que Jesus está chamando você para isso? Então, renova a aliança serviçal, faça o serviço digno de Jesus Cristo, digno do alimento, porque nós vamos alimentar. Então faça essa oração, entregando-te ao compromisso de trabalhar para você, de trabalhar para a sua família, de trabalhar, fazer a obra que Jesus mandou. Soberano Deus, Papai querido, nós estamos aqui perante a Tua palavra e estamos, Senhor, um tanto pasmados aqui perante a obrigação que Simão teve que ter para levar a cruz. Mas estamos mais pasmados ao ver, Senhor, o resultado da paga do Senhor. O Senhor elegeu a família dele. Ah, Senhor, por um serviço tão rápido. E às vezes, Senhor, se ele passasse a largo, se ele passasse, ele não sabe e nem sabemos também o que seria da família dele. Mas agora sabemos. E por isso nós estamos aqui, Senhor, nesse momento de renovação de aliança serviçal. Senhor, o termo já diz que é serviço, que é aquilo que o nosso corpo não gosta muito de trabalhar, é aquilo que nós não gostamos muito de fazer, mas que nós podemos fazer por obrigação e fazer bem feito, e fazer de boa vontade, e apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional, para conhecermos, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, Senhor, estamos aqui mesmo, renovando aliança com o Senhor, e vamos participar desse banquete. Vamos comer da tua carne, vamos beber do teu sangue, vamos ver o nosso corpo alinhado à tua boa vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os obreiros que vão distribuir aqui a Santa Ceia, nós já vamos ficar, não é, reunidos com a nossa família, vamos estar juntando a nossa casa, e já vamos estar apresentando as pessoas da nossa família, e vamos estar sugerindo para Deus usar os nossos familiares, igual Deus usou o Rufo, para Deus eleger os nossos familiares, igual Deus elegeu o servo Rufo. Enquanto os irmãos estão orando pelos elementos da ceia,
vamos em concordância santificar a nossa casa. Vamos em concordância santificar a nossa fonte de renda. Vamos em concordância receber a presença ativa de Jesus Cristo na nossa família. Soberano Deus, Papai querido, em nome de Jesus o Cristo, nós estamos aqui, Senhor, adorando, enquanto os teus filhos, os teus obreiros estão consagrando os elementos da ceia, aquele pão, aquele suco de uva, que dali nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nós estamos reunindo a nossa família e já consagrando a nossa família, separando a nossa família, Senhor, de todos os problemas e pecados. Estamos consagrando, separando, para a glória de Deus Pai. E, Senhor, estamos dando lugar aqui na mesa. Nós estamos na mesa com o Senhor. E estamos dando lugar a estas pessoas que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos receber então. Aleluia. Bendito seja Deus. Eis o corpo do Senhor Jesus. Eis o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Recalabrachandere canta da garabalaias. Oh, aleluia. Estamos aqui para nos fortalecermos, ó Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, esta comida, de fato, Senhor, é uma comida verdadeira. Aleluia. A tua carne, Senhor, é verdadeira comida. Todos aqui, obrigado. Bendito seja Deus. Eu vou colocar uma cadeira aqui porque eu senti, assim percebi, não é? Que tem pessoas que querem sentar na mesa comigo. Então eu vou trazer para cá esta cadeira. E você tem aí essas cadeiras junto com você, você tem essas pessoas. Se você quiser de maneira especial virar uma cadeira dessa para o seu lado, por causa da dignidade dessa pessoa que você está convidando para sentar, para participar da carne e beber do sangue do Senhor Jesus Cristo. Recalabrachanderemanaias. Aleluia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, em nome do Senhor Jesus, pega este pão, come junto com essas pessoas, que todos se alimentem agora do corpo do Senhor Jesus. Respira fundo junto com todas essas pessoas. Sinta o fôlego de vida trazendo alma vivente para todas as suas células. É hora de cura mesmo. Aleluia. É o alimento que Jesus preparou para nós. Glória a Jesus. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo:
bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, da renovação de aliança serviçal, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Filhinhos, quero que você perceba, depois de hoje, como a proatividade está desenvolvendo na sua vida. Quero que você perceba como que a proatividade está acontecendo na vida das pessoas perto de você. O que é proatividade? É a atitude que as pessoas têm, aquela atitude imediata de servir, de sorrir, de estar presente. Eu quero que você perceba isso para contar como testemunho, porque agora nós estamos bebendo o sangue do Senhor Jesus para renovação de aliança serviçal. A proatividade está nessa unção. Então beba o primeiro gole, porque nós vamos beber em 3 golinhos, né? Como sempre. Confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está renovando o meu corpo com proatividade, vivificando o meu corpo mortal para a glória de Deus Pai. Toma mais um gole. Confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está renovando o meu nome, para a proatividade, em nome do Senhor Jesus. Agora toma o restinho. Vamos ver a nossa identidade financeira e sendo renovada. Confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está renovando a minha identidade financeira com proatividade para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesse ambiente, onde somos membros um dos outros, porque somos membros do corpo do Senhor, onde o Senhor é o cabeça do nosso corpo, onde o Senhor, ó querido Jesus Cristo, nos faz alimentar nesse banquete. E agora aqui neste banquete, nós glorificamos o nome do Senhor e ofertamos, Senhor meu Deus, a favor do Senhor e da tua obra, para a glória de Deus Pai. Nós fazemos uma semeadura agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas a favor nosso, a favor da nossa família, a favor da igreja do Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Eu passo a palavra aqui. Podeis sentar um tiquinho então, ou ao terminar aqui, vocês vêm cá trazer o dízimo e a oferta aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus pelo milagre do Pix. O irmão vem cá com o celular, aponta para o QR Code aqui e faz a oferta dele. Se alguém não trouxe, quiser fazer dessa maneira, está aqui à disposição. Amém, igreja? Ao final, você trouxe seu dízimo e oferta, quero dizer que os dizimistas, a maioria dos dizimistas ainda continua fazendo transferência via banco, né? Via transferência bancária e Pix. Quero dizer para você que a sua vida está abençoada em nome de Jesus, amém? Amém? Sua vida está arraigada na árvore
genealógica de Cristo Jesus. Então você e a sua casa prospera a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Amém, igreja? Então tá, vou dar alguns avisos aqui. Quinta-feira, culto, família no altar de Deus, às 20 horas. Estão todos convidados, intimados a comparecer e estar compartilhando conosco desse culto maravilhoso. Você e a sua família, traga, como o apóstolo de vez em quando faz o apelo, né? Você tem lá uma pessoa que precisa de uma oração para abertura de uma oportunidade de emprego, traz uma cópia da carteira de identidade. Às vezes a pessoa está precisando de uma promoção no emprego, traz lá alguma coisa que a gente vai orar por essa pessoa aqui para que ela seja promovida. O Davi depois vai contar o testemunho dele. Ele é meio caladinho assim, fica ali só no som. Aí, né, Davi? Aí fica calado, aí Deus vai abrindo as portas, Deus vai dando promoção e o caboclo fica calado. Falei assim, rapaz, conta o testemunho, fica esperando não. Mas depois eu vou dar a oportunidade para ele contar os testemunhos que Deus tem feito na vida dele, assim como na vida de muitos que estão neste ministério. Próximo domingo, o apóstolo vai ter reunião lá de obreiro. A gente avisa. Se caso haja a confirmação da reunião, eu quero convocar toda a igreja, principalmente os obreiros, aqueles que estão embanhados, incumbidos de trabalho, esses que estão no serviço, porque às vezes a gente recebe a revelação na primeira reunião, nessa reunião apostólica. Se caso for acontecer, nós vamos divulgar, nós vamos avisar. Fique atento para que você e a sua família vá lá participar dessa reunião maravilhosa. Também tem uns avisos aqui, só que saiu daqui o Idélios. Cadê o papelinho da oração? A oração já está acontecendo. Ah, sim, é verdade. Já está acontecendo a oração nas casas. Paz na minha casa, paz na sua casa, paz na nossa casa. Amém? Como foi dito, são 4 semanas. Provavelmente alguns irmãos já estão perto de vencer. Então você vai só fazer a troca de família. Você ia na casa da pastora Luz, agora a pastora Luz vai até a sua casa, respondendo às necessidades. Amém? Sempre de 2 em 2, não é para ficar muito tempo lá fazendo comes e bebes, sempre 2 em 2, chega lá, faz a oração e depois você marca comes e bebes. Amém? O Márcio não deixa, o Márcio quer comer, aí junta com o Anderson, aí quer comer mais aí, mas aí o intuito é chegar lá e orar. Acabou as 4 reuniões, as 4 semanas, vai para a casa do irmão e ora na vida dele. Amém? E assim você vai pegar a fichinha. Tá vendo que na casa do irmão está vencendo? Pergunta assim, quem é na sua família que está precisando de oração? Preenche. Aqui no verso ele vai estar pedindo de oração. Leve para ele. Ah, meu casamento. Ah, minha vida do meu filho, da minha esposa, minha vida financeira. Aí você vai ver o serviço dobrar. Como diz o apóstolo aqui, você vai ver o serviço dobrar. Porque às vezes nós que estamos aqui, nós nos conhecemos. Somos uma família muito grande, mas nós sabemos que a paz está reinando na nossa casa. Não é verdade? O suprimento de Deus chegou lá e está suprido mesmo, mas às vezes tem alguém perto de nós que não entendeu, não recebeu. É hora de você pegar esse caboclo e laçar ele pelo Espírito Santo e responder. E o Espírito Santo vai te dar a revelação. Muitas das vezes você vai lá orar e a revelação vai vir ao seu coração, que é a resposta que ele precisava. Amém? Então não vamos deixar esse ciclo parar, porque eu fui na casa do irmão, o irmão foi lá em casa, acabou os irmãos da igreja, é rápido para acabar, né? 2 meses vai acabar, 3 meses. Amém? Só que aí você vai levar isso para a sua casa, para a sua família, para o seu vizinho, de cima, de baixo, da frente, do lado. Amém? Então tá dito. Pega os panfletinhos, os folderzinhos e vamos espalhar. Vamos ficar de pé? Eu acho que eu esqueci de nenhum aviso não, né? Vamos ficar de pé. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso lá na igreja do pastor Paulo em Samambaia. Nós fizemos 3 encerramentos do culto lá, apóstolo. E o povo não saía de dentro da igreja. O antes terminou o culto, aí era para terminar. Aí o pastor Paulo, não, passa para o bispo terminar. Aí eu peguei o microfone, fui terminar o culto e acabei o culto. O culto não acabou, porque o Espírito Santo não queria acabar o culto. Aí a Beatriz pegou para acabar o culto. A Beatriz orou para acabar o culto e o culto não acabou. Se ficasse, era capaz de estar lá até agora. Mas a gente falou assim, irmãos, vamos embora levar essa unção para casa, né? Porque é assim, quando nós vamos reunir com os crentes, acontecem essas coisas. Então estamos maravilhados pelo que Deus fez lá. E as irmãs que quiserem fazer aí, tiverem, viu, Miriam, disposição para fazer o culto das mulheres, pode aproveitar o resto do mês aí, só avisar o dia que vocês vão fazer e o Ministério Louvor estará à disposição de vocês. Amém?
Todos os dizimistas e ofertantes já receberam a bênção. Então eu quero dar uma bênção apostólica sobre você e sobre a sua casa. Coloque a sua mão como se fosse uma concha, porque a graça já nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação e que os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu ministro paz e prosperidade aumentada, acrescentada sobre o seu homem interior, sobre o seu espírito, sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sê tu uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão. Está encerrado nosso culto. Você que trouxe oferta e dízimo e quiser trazer aqui, fique à vontade, em o nome de Jesus.